Existe uma narrativa, um conto quase mítico, que tem sido passado de geração em geração no mundo do desenvolvimento pessoal e da prosperidade. É a história de um homem, Napoleon Hill, e sua busca de 2 décadas para decifrar o código do sucesso, culminando na obra-prima Think and Grow Rich. Milhões de pessoas em todo o mundo absorveram seus princípios, aplicaram a lei do triunfo, trabalharam com a Mastermind, definiram seus propósitos principais e visualizaram sua riqueza. No entanto, mesmo com toda essa sabedoria disponível, com todos os 13 passos meticulosamente detalhados, uma sensação persistente permeia a mente daqueles que estudam profundamente Hill. A de que há algo mais, uma peça final do quebra-cabeça que nunca foi totalmente revelada, um segredo por trás do segredo. É como se Hill nos tivesse dado o mapa, mas reservou a chave que abre o baú do tesouro para um seleto grupo, ou talvez, intencionalmente, a codificou de tal forma que apenas aqueles verdadeiramente preparados, aqueles que já haviam percorrido o caminho, poderiam decifrá-la. Hoje, vamos explorar essa dimensão mais profunda, o segredo que Napoleon Hill nunca anunciou publicamente, mas que está entrelaçado nas entrelinhas de seu trabalho, mais crucialmente, na aplicação prática mais avançada de seus princípios. Este não é um novo princípio, mas a compreensão da força motriz por trás de todos eles, o catalisador que transforma a filosofia em realidade tangível. Muitos acreditam que o segredo de Hill é simplesmente o desejo, a visualização ou a persistência. E, de certa forma, é. Mas o que não foi amplamente divulgado é o estado de ser que deve preceder e permear todos esses esforços. Napoleon Hill falou extensivamente sobre a mente milionária, mas ele frequentemente descreveu suas características, pensamento definido, autodisciplina, fé, sem mergulhar na mecânica fundamental de como essa mente é verdadeiramente forjada no fogo da experiência diária. O segredo não revelado é que a construção de uma mente milionária não é um processo aditivo, de acumular mais conhecimento e mais táticas, mas um processo subtrativo e alquímico. É a remoção sistemática das barreiras internas que nos separam da riqueza que já existe como um potencial puro no universo. Hill acessou essa ideia quando falou sobre a inteligência infinita, mas ele parou aquém de explicar como nos tornamos um condutor limpo e desimpedido para essa força. A maioria das pessoas busca a prosperidade adicionando coisas à sua vida, mais educação, mais contatos, mais estratégias de marketing. Embora essas coisas tenham valor, a verdadeira alavancagem vem de remover o que está bloqueando o fluxo. O medo, a dúvida, a crença na limitação, o complexo de inferioridade, o ressentimento e a culpa. Essas são as algemas que mantêm a mente milionária cativa. Pense na sua mente como um diamante bruto. Dentro de você, existe uma claridade, uma capacidade e um poder imensuráveis, a sua verdadeira essência. Ao longo da vida, camadas de sujeira, medo e condicionamento se acumulam sobre esse diamante, obscurecendo seu brilho. A jornada para uma mente milionária, portanto, não é sobre pintar o diamante com cores novas ou colar pedaços de ouro nele. É sobre polir agressiva e consistentemente essas camadas até que o diamante interno brilhe em seu esplendor natural. Napoleon Hill passou 20 anos estudando pessoas que já haviam realizado esse polimento, em maior ou menor grau. Ele viu o resultado, o brilho. Ele nos deu as ferramentas para o polimento, o desejo, a fé, a autossugestão, mas o segredo não dito é que o polimento em si é um ato de coragem diária, um confronto direto com as partes mais sombrias de nossa própria psique. É fácil visualizar a riqueza. É difícil sentar-se em silêncio e encarar todos os medos que surgem quando você realmente acredita que pode alcançá-la. Esse confronto é o cadinho onde a mente milionária é temperada. Um dos conceitos mais poderosos de Hill é o do painel de conselheiros invisíveis, onde ele se reunia em sua imaginação com grandes figuras históricas como Lincoln, Emerson e Darwin para buscar orientação. A maioria interpreta isso como um exercício criativo, uma forma avançada de visualização. Mas e se fosse mais do que isso? E se este fosse um vislumbre do segredo não revelado? Hill estava, na verdade, praticando uma forma de acesso a um campo de consciência que transcende o indivíduo. Ele não estava apenas imaginando conversas, ele estava sintonizando sua mente com a frequência vibracional de qualidades específicas que essas personalidades incorporavam. O segredo aqui é a identificação, não a imitação. Ao invocar a sabedoria de Lincoln, ele não estava tentando ser Lincoln,
Ele estava permitindo que a essência da justiça e integridade de Lincoln se fundisse com sua própria consciência. Ele estava, efetivamente, realizando uma cirurgia psíquica, transplantando traços de caráter de um plano não físico para sua realidade física. Isso vai muito além da simples visualização de um carro ou uma conta bancária. É a reprogramação fundamental do caráter para se alinhar com o sucesso que se deseja. Uma mente milionária não é definida pelo que possui, mas pelo que é. E Hill estava ensinando um método para, conscientemente, escolher e construir o que você é, atraindo para si a essência de modelos já comprovados. Isso nos leva ao coração do segredo, a transmutação sexual. Hill dedicou um capítulo inteiro a esse tema em Think and Grow Rich, e muitos leitores modernos o consideram datado ou o ignoram completamente. Aqui reside, talvez, o maior equívoco e a omissão mais crítica na compreensão popular de seu trabalho. Hill não estava falando meramente sobre controle de impulso ou redirecionamento de energia libidina. Ele estava apontando para uma lei cósmica fundamental. A energia criativa sexual é a força mais poderosa da natureza humana. É a própria centelha da vida. O segredo que Hill apenas insinuou é que essa energia é o combustível bruto para a manifestação. Uma mente milionária aprende a dominar, conservar e transmutar essa energia vital, não para reprimi-la, mas para elevá-la das funções puramente físicas para os centros criativos superiores do cérebro. Quando essa força potente é redirecionada da expressão puramente genital para a mente, ela se torna o poder de impulsionar ideias, sustentar um entusiasmo magnético, alimentar uma persistência inabalável e conectar-se com a inteligência infinita de uma forma que a mera força de vontade nunca poderia. A pessoa comum dispersa essa energia diariamente em distrações, ansiedades e gratificações de baixa vibração. A pessoa com uma mente milionária trata essa energia como seu capital mais precioso, investindo-a deliberadamente em sua visão. Ela é o fogo alquímico que funde o desejo com a fé, produzindo a realidade do ouro, tanto espiritual quanto material. Considere o exemplo de um artista. Um artista comum pode ter talento, mas se ele estiver emocionalmente disperso, fisicamente exausto e mentalmente nebuloso, sua arte carecerá de poder e profundidade. Agora, imagine um artista que canaliza toda a sua paixão, seu foco intenso e sua energia vital, o mesmo impulso que poderia ser gasto em prazeres fugazes, para a sua obra. A arte resultante não é apenas tecnicamente competente, ela é carregada com uma força vital que toca a alma do espectador. Ela se torna magnética, irresistível. Da mesma forma, o empreendedor, o inventor, o escritor, qualquer um que busca criar riqueza e impacto, deve operar a partir deste mesmo princípio. A riqueza é uma criação, talvez a mais complexa forma de arte. Ela exige que o criador esteja no auge de seu poder criativo. E esse poder é alimentado, em última análise, por essa força vital transmutada. Hill observou que muitos dos grandes realizadores que ele estudou possuíam um vigor sexual notável, mas que eles haviam aprendido a sublimar essa força em seu trabalho. Isso não era uma coincidência, era a causa. Eles haviam descoberto como conectar o motor da criação física ao veículo da criação mental e espiritual. Esta é uma das verdades mais profundas que Hill descobriu, mas que a sociedade de sua época, e ainda a nossa, não estava totalmente preparada para aceitar e implementar de forma generalizada. É por isso que ele a embrulhou em linguagem metafórica e a colocou em um capítulo que muitos considerariam muito pessoal ou estranho para investigar seriamente. Portanto, a primeira parte deste segredo não revelado é esta: a construção de uma mente milionária começa com uma revolução interna. É uma jornada para dentro, não para fora. É uma decisão consciente de enfrentar e dissolver as barreiras emocionais e mentais que bloqueiam o fluxo natural da prosperidade, e depois aprender a dominar e direcionar a força criativa fundamental dentro de você, a energia sexual, para alimentar essa visão. Não é suficiente querer ficar rico. Você deve se tornar uma pessoa diferente, uma pessoa cuja própria energia vibracional está em ressonância com a riqueza. A riqueza não é um número em uma conta bancária, é uma expressão externa de uma ordem interna. É a manifestação de uma mente que está em alinhamento com a abundância infinita do universo. Quando você opera a partir deste princípio, os ensinamentos de Napoleon Hill ganham uma nova vida. Eles deixam de ser uma lista de verificação de coisas para fazer e se tornam um mapa para uma transformação alquímica completa.
Você para de buscar a riqueza e começa a emitir a frequência da riqueza, e o mundo exterior, sendo um espelho do seu mundo interior, não tem escolha a não ser se reorganizar para corresponder a essa frequência. Esta é a fundação. Este é o alicerce sobre o qual todo o resto é construído. Sem esta compreensão interna, a aplicação dos princípios de Rio pode produzir resultados, mas muitas vezes serão inconsistentes e insatisfatórios, porque a fonte, você, ainda não foi totalmente alinhada com o destino desejado. Se a primeira parte do segredo não revelado é sobre a purificação e o alinhamento interno, a segunda parte é sobre a mecânica da manifestação, como essa mente milionária alinhada interage com o tecido da realidade para trazer pensamentos em forma física. Napoleon Hill falou sobre a autossugestão, o cérebro e o sexto sentido. Mas, mais uma vez, há uma camada mais profunda de compreensão que muitas vezes é perdida. O segredo aqui reside na natureza da crença e no papel da ação inspirada. Hill ensinou que os pensamentos são coisas, que eles têm uma vibração e um poder magnético. No entanto, o que dá a um pensamento sua potência manifestadora não é apenas a clareza ou a emoção por trás dele, mas o grau de identidade que você tem com esse pensamento. Pense nisso. Um desejo é algo que você tem, uma crença é algo que você é. A maioria das pessoas tem desejos. Elas desejam ser ricas, desejam ser bem-sucedidas. Mas essas intenções permanecem como desejos porque não se fundiram com a identidade da pessoa. Elas são como adesivos colados em um vidro, podem parecer bonitos, mas podem ser removidos a qualquer momento. A mente milionária opera de forma diferente. Ela não deseja ser rica. Ela sabe que é próspera, mesmo antes da evidência física aparecer. A riqueza é um estado de ser, não um estado de ter. Este é o salto quântico que muitos não dão. Eles usam a autossugestão para afirmar "sou um milionário", enquanto internamente, sua realidade emocional e seu diálogo interno gritam "sou alguém que luta financeiramente". A dissonância entre a afirmação e a crença subjacente garante que a afirmação seja impotente. O segredo que Hill explorou, mas talvez não tenha articulado com a intensidade necessária, é que a autossugestão não é sobre enganar a si mesmo com palavras positivas. É uma ferramenta para reprogramar a sua identidade subconsciente. É um processo de impregnação. Você deve saturar seu subconsciente com a nova crença até que ela se torne a lente automática através da qual você vê o mundo. Quando você sabe que é próspero, suas ações mudam naturalmente. Você para de tomar decisões baseadas no medo da escassez e começa a tomar decisões a partir de uma sensação de abundância. Você vê oportunidades onde outros veem obstáculos porque sua mente está sintonizada com a frequência da oportunidade. A riqueza, então, não é algo que você persegue, é algo que você expressa através de suas ações, suas decisões e suas interações. A conta bancária é simplesmente um reflexo tardio dessa expressão interna. Isso nos leva ao próximo componente crítico, a ação inspirada. Napoleon Hill falou sobre a persistência, sobre ir além do fracasso. No entanto, há uma diferença fundamental entre a ação obstinada, movida pela força de vontade, e a ação fluida, movida pela intuição e inspiração. A mente que ainda opera a partir da escassez e do desejo frequentemente se envolve em uma luta frenética. Ela força, manipula e se esforça. Essa energia de luta, por si só, repele a riqueza, porque a riqueza é uma energia de fluxo e facilidade. A mente milionária, tendo estabelecido uma identidade de prosperidade e se sintonizado com a inteligência infinita através da transmutação sexual e da Mastermind, começa a receber impulsos diferentes. Hill chamou isso de sexto sentido. Estes não são desejos nebulosos, são impressões claras, específicas e urgentes para agir. É aquele pensamento súbito para ligar para alguém, para explorar um determinado nicho de mercado, para ajustar uma proposta de negócios de uma maneira específica. Esta é a ação inspirada. Ela não parece um trabalho árduo, parece ser a coisa certa a fazer, no momento certo. Ela é carregada com uma sensação de certeza, muitas vezes, leva a resultados desproporcionalmente grandes em relação ao esforço envolvido. O segredo não revelado aqui é que a riqueza flui através de canalização, não através de conquista. Você se torna um canal para a prosperidade. Você permite que a inteligência infinita trabalhe através de você. Sua tarefa não é criar a riqueza do nada,
É remover os bloqueios internos, em seguida, sintonizar-se com a frequência onde a riqueza já existe como uma potencialidade e obedecer aos impulsos criativos que você recebe. Um exemplo poderoso disso é a história de como Hill mesmo conseguiu publicar Think and Grow Rich. Ele não saiu batendo de porta em porta na força bruta. Ele tinha uma fé inabalável em seu manuscrito, uma identidade como o autor de um livro que mudaria o mundo. Ele seguiu uma inspiração, uma ideia específica sobre como apresentar o livro a um editor específico de uma maneira específica. O resultado foi um sucesso instantâneo. A ação foi precisa, eficiente e poderosa. Compare isso com o autor que, movido pelo desespero, envia manuscritos genéricos para centenas de editoras. A primeira abordagem é a da mente milionária canalizando, a segunda é a da mente de escassez conquistando. Ambas podem, teoricamente, ter sucesso, mas a primeira é infinitamente mais eficaz, prazerosa e alinhada com as leis naturais. Outra faceta desse segredo é a compreensão do campo. A mente não está confinada dentro do crânio. A pesquisa moderna em física quântica e neurociência começa a ecoar o que os místicos, de certa forma, Hill, sabiam há muito tempo: a consciência é não local. A Mastermind não é apenas um clube de negócios, é uma tecnologia para expandir conscientemente o seu campo de consciência para incluir as mentes de outras pessoas. Quando duas ou mais mentes se alinham em um propósito harmonioso, elas criam um terceiro campo de inteligência, uma mente universal a qual todas têm acesso. Este campo é um repositório de ideias, insights e oportunidades. A mente milionária aprende a se conectar a este campo e a extrair dele. É como sintonizar um rádio em uma estação específica. A estação, a frequência da riqueza e da oportunidade, está sempre transmitindo, mas a maioria das pessoas está sintonizada na estação do medo, da dúvida ou da fofoca. Através da disciplina mental, da autossugestão e da Mastermind, você sintoniza sua consciência na estação da prosperidade. As ideias que você precisa, as pessoas que você precisa conhecer, os recursos que você precisa, tudo começa a aparecer em sua realidade, não por acaso, mas por ressonância. Portanto, a segunda parte do segredo é a externalização da primeira. Uma vez que você tenha iniciado a transformação interna, você deve aprender a operar a partir deste novo centro. Você para de forçar a vida e começa a fluir com ela. Você substitui a ação baseada no medo pela ação baseada na inspiração. Você para de ver a si mesmo como um indivíduo isolado lutando contra um mundo hostil e começa a se ver como um centro de consciência através do qual a abundância do universo se expressa. Sua mente milionária se torna um imã, não porque ela está gritando eu quero, mas porque ela está silenciosa, certa e emitindo a frequência de eu tenho, eu sou. Esta é a mente que Hill descreveu nos seus maiores momentos de clareza. Esta é a mente que não se abala pelo fracasso, porque o fracasso é apenas um feedback, não uma definição. Esta é a mente que atrai oportunidades porque ela é, em sua essência, uma oportunidade ambulante. Quando você caminha por uma rua com a crença profunda de que é próspero, você notará o cartaz de aluga-se que é perfeito para o seu negócio. Você cumprimentará a pessoa que se tornará seu parceiro mais valioso, você terá a ideia que resolverá um problema para milhões. Essas coisas sempre estiveram lá, mas você estava vibracionalmente cego para elas. Agora, com sua mente milionária sintonizada, você as vê. E ao vê-las e agir sobre elas com a certeza inspirada, você manifesta a realidade que sempre soube, em seu íntimo, que era sua. A terceira e última parte deste segredo não revelado por Napoleon Hill é, talvez, a mais desafiadora e, ao mesmo tempo, a mais libertadora de todas. Ela diz respeito ao propósito superior e à economia espiritual. Hill falou extensivamente sobre o propósito principal definido. Ele insistiu que devemos escolher um objetivo na vida e nos dedicar a ele. No entanto, o que muitas vezes é ignorado é a qualidade e a origem desse propósito. Uma mente milionária que é simplesmente focada em acumular riqueza para ganho pessoal, status ou poder, está, de acordo com as leis mais profundas que Hill descobriu, construindo sobre uma base de areia. Essa riqueza pode vir, mas muitas vezes é acompanhada por inquietação, vazio ou uma queda igualmente dramática. O segredo final é que a verdadeira, duradoura e gratificante prosperidade é um subproduto do serviço, não um objetivo em si mesma. Isto não é um clichê moralista,
é uma lei cósmica tão real e imutável quanto a lei da gravidade. Napoleão Hill não estudou meramente homens ricos, ele estudou homens que haviam alcançado sucesso definido. E o sucesso, na filosofia de Hill, é inextricavelmente ligado à realização harmoniosa de seu propósito escolhido, que deve, em última análise, trazer benefícios para os outros. Andrew Carnegie, o patrono de Hill, não construiu sua fortuna apenas para ser rico. Ele tinha uma visão de tornar o aço um commodity acessível que industrializaria uma nação. Henry Ford não estava apenas obcecado com lucros, ele queria motorizar o mundo, tornando o transporte acessível para as massas. O segredo não revelado é que a inteligência infinita, a fonte de toda a riqueza, só pode ser totalmente acessada quando o seu canal, você, está alinhado com o seu princípio fundamental, a evolução e o benefício de toda a vida. Quando o seu propósito principal definido está alinhado com o serviço, com a resolução de um problema genuíno, com a adição de valor real à vida das pessoas, você coloca a si mesmo em um superfluxo de abundância. A riqueza flui para você não porque você a está agarrando, mas porque você se tornou um ponto de distribuição para ela. Você é como um rio, não um reservatório. Um rio está constantemente recebendo e dando, e por isso permanece fresco e vital. Um reservatório eventualmente fica estagnado. Isto é o que podemos chamar de economia espiritual. É a compreensão de que o universo opera em um sistema de troca e fluxo. Quando você dá valor, verdadeiro, genuíno, transformador valor, o universo deve, por lei, devolver valor para você. A forma que esse valor toma é frequentemente a riqueza financeira, mas também pode ser saúde, relacionamentos maravilhosos, paz de espírito e alegria. A mente milionária que opera a partir deste princípio não se pergunta, como posso ganhar $1 milhão? Em vez disso, ela pergunta, como posso servir 1 milhão de pessoas? Como posso resolver um problema para 1 milhão de pessoas? Como posso melhorar a vida de 1 milhão de pessoas? A mudança de foco é sutil, mas as consequências são astronômicas. A primeira pergunta vem de um lugar de carência e separação. A segunda, de um lugar de abundância e conexão. A primeira tenta extrair do mundo, a segunda busca dar ao mundo. E paradoxalmente, é a segunda pergunta que abre os cofres do universo. Este é o estágio final da alquimia da mente milionária. Na parte 1, você purifica o vaso, você remove o medo e a limitação, e domina sua energia criativa. Parte 2, você aprende a usar esse vaso purificado para canalizar a ação inspirada e manifestar a partir da identidade. Na parte 3, você descobre o que colocar no vaso. E a resposta é, serviço. Um desejo ardente, não apenas por riqueza, mas para expressar sua singularidade no mundo de uma forma que eleve os outros. Sua mente milionária se torna, então, uma mente de serviço milionário. A riqueza deixa de ser um fim e se torna um meio para um fim maior. E quando isso acontece, um peso imenso é retirado de seus ombros. A pressão de ter que conseguir é substituída pela paixão de ter que dar. A ansiedade sobre o fracasso desaparece, porque cada fracasso é apenas um passo no caminho de aprender a servir melhor. Você se torna invencível não porque você nunca falha, mas porque o seu senso de valor e identidade não está mais vinculado aos resultados externos, mas ao seu compromisso interno com o seu propósito superior. Napoleão Hill acessou essa verdade quando escreveu sobre o segredo que perpassa todo o livro, mas que ele se recusou a nomear diretamente, desafiando o leitor a encontrá-lo por si mesmo. Talvez ele tenha feito isso porque sabia que este não era um conceito que poderia ser simplesmente transmitido por palavras, tinha que ser vivido e descoberto. O segredo é que o sucesso é uma jornada de autoaperfeiçoamento em serviço aos outros. A riqueza é a ferramenta que essa versão expandida de você usa para criar um impacto maior. Quando você vive a partir deste espaço, você experimenta uma sinergia com a vida. As pessoas são naturalmente atraídas por você e querem ajudá-lo, porque sentem que o seu sucesso é o sucesso delas também, que o seu sucesso torna o mundo um lugar melhor. Oportunidades se multiplicam. A Mastermind se torna uma reunião de mentes alinhadas com um propósito nobre, e a energia gerada é exponencial. A inteligência infinita flui através de você livremente, porque você não está mais tentando desviá-la apenas para o seu pequeno eu, você se tornou um condutor para o bem maior. Portanto, o segredo que Napoleão Hill nunca revelou publicamente em sua totalidade não é uma única palavra, mas uma síntese tríplice: purificação,
canalização e serviço. É a tríade que transforma um buscador em um criador, uma pessoa comum em uma pessoa com uma mente milionária. É a compreensão de que a riqueza começa como um estado de ser, é alimentada por uma força criativa dominada, é manifestada através de uma ação inspirada e é perpetuada por um propósito de serviço. Esta não é uma fórmula rápida. É um caminho de vida, uma disciplina diária. Requer que você olhe para dentro com uma honestidade brutal e que depois olhe para o mundo com uma compaixão expansiva. Napoleão Hill deu-nos as peças do quebra-cabeça. O trabalho de montá-las, no entanto, cabe a cada um de nós. E quando o quebra-cabeça estiver completo, você não verá a imagem de uma conta bancária recheada. Você verá o reflexo de seu próprio eu mais elevado, um ser de potencial ilimitado, finalmente livre para criar, contribuir e viver uma vida de profunda prosperidade e significado. Essa é a mente milionária em sua expressão mais plena. Essa é a herança final que Napoleão Hill nos legou, esperando pacientemente para ser reivindicada por aqueles dispostos a fazer a jornada completa. Se essa mensagem ressoar com o que você acredita, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. A cada novo vídeo, revelamos o ponto onde a espiritualidade e a mentalidade milionária se encontram, para que você aprenda a viver com propósito, confiança e poder interior.